A paz do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero dar um aviso e um alerta urgente para você. Você que não batizou, não passou pelas águas, não perca tempo e vai batizar o mais rápido possível. Até o fim desse vídeo você vai entender o porquê que eu tô falando isso. Hoje eu vim te anunciar sobre nascer de novo. Como deixar de viver pela carne e viver pelo Espírito, o Espírito Santo. Aqui quem fala é o pastor Guilherme e a passagem que eu vou ler está lá em João 3:3, que diz: Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pessoal, nessa passagem havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um dos principais judeus naquela época de nosso Senhor Jesus. Ele era um homem de grande influência sobre o povo e guardiões das práticas religiosas na época. E Nicodemos, numa certa noite, chegou ao nosso Senhor Jesus e perguntou: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. João 3:2. E detalhe, o nome Nicodemos vem de origem grega, que significa vitória do povo, ou aquele que vence com o povo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Em João 3:1, aqui Jesus deixa claro que você pode ter status, pode ter título, conhecimento, influência, ter mestrado, ter doutorado, ter mestrado e doutorado em teologia, ser educado, ser o amigão da vizinhança. Mas se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, independente de quem você seja. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você depender de Deus em tudo em sua vida, não vivendo pela carne, mas sim pelo Espírito Santo. É não fazer as coisas pela sua própria visão de mundo e entendimentos, mas fazer na visão de Deus e se submeter a Deus. Nascer de novo é você deixar suas velhas práticas, vícios, maus hábitos, pecados no geral, que você sabe que desagrada a Deus, e você morrer para si e viver para Cristo. Por que nascer de novo? Porque quando a gente nasce do ventre da nossa mãe, a gente já nasce com a natureza pecaminosa dentro de nós. Isso já vem com nós, seres humanos, pois somos pecadores. Então, você nascer de novo é você renunciar à sua natureza humana e pecadora que nasce com você e confessar ao Senhor: Senhor, nasci do pecado, mas agora eu quero nascer do Espírito Santo e entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E aí ele vai te renovar. Nascer de novo é deixar Deus moldar toda a sua vida, tanto você, tanto como seus caminhos, e entregar tudo a Deus, ou seja, uma nova unção. Deus vai te moldar para a sua identidade no céu e propósito na terra. Aquela sua personalidade arrogante e soberba vão se tornar em humildade e justiça. Murmuração e egoísmo vão se tornar em gratidão e bondade. Nascer de novo é você deixar de seguir pessoas que você segue e que te moldam para o mal e seguir Jesus apenas. Devemos consumir o alimento, que é a palavra de Deus, e deixar o vento do Espírito Santo direcionar, te guiar. E não se engane, as pessoas que você admira e segue, seus amigos, te moldam e elas podem te edificar ou te destruir espiritualmente com Deus. Um companheiro do tolo é destruído. Provérbios 13:20. E olha o que Deus diz em Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas só o Velho Testamento diz isso. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Pois é. E pessoal, vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, tirar as pessoas que te afastam de Deus na sua vida. Numa oração sincera, peça a Ele: Senhor, esse ano tira da minha vida todas as pessoas que me afastam de Ti, pois eu vivo pelo Espírito Santo. Nasça de novo, comece a viver pelo Espírito, não pela carne, não pelas suas compreensões, mas pela sabedoria de Deus, não pelos seus desejos carnais, mas pela obediência a Deus. Pois nesse mesmo capítulo de João 3, no diálogo de nosso Senhor Jesus com Nicodemos, no versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, se você vive pelos seus desejos carnais, pelos seus pecados, anda conforme o seu entendimento, desvia do caminho do Senhor, você vive pela carne. E você que segue o caminho reto do Senhor, obedecendo, fazendo a vontade dele, deixando ele te guiar, agir na sua vida e nos seus caminhos, você vive pelo Espírito. É um ou outro, não existe meio termo. Então, se você estiver em cima do muro, você vive pela carne, você é do mundo. Então, por exemplo, se você vai na igreja e lá você é um santo, uma pessoa amável, e lá você é cheio do fogo do Espírito Santo, fazendo bem para os irmãos e etc. Porém, chega em casa, você vira uma outra pessoa e comete os mesmos pecados e as mesmas práticas, e a sua personalidade muda. Uns ficam até mais agressivos quando chegam em casa e tudo acaba só sendo um fogo de palha. Uns dentro da igreja é um cristão fiel, mas fora da igreja é do mundo e faz as coisas do mundo. Você não sabe nem distinguir se a pessoa é cristã ou não. Ninguém pode servir a dois senhores. Outros não vivem para Deus, mas
mas sim pela riqueza, pelo lucro e a cobiça, virando escravo disso e fazendo a riqueza o seu senhor, servindo a Mamon. Jesus diz em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Servir a riqueza é dar um valor tão alto que colocamos nossa confiança e fé e esperamos da parte dela nossa segurança máxima e felicidade. Confiamos que ela garantirá o nosso futuro e buscamos mais do que o reino de Deus e a sua justiça. Acumular riqueza é um trabalho tão envolvente que logo passa a controlar a mente da pessoa até que a glória de Deus deixe de ter prioridade em nosso ser. E o triste é que correr atrás de riqueza hoje virou a essência do mundo. Vejo que uma IA revela as pessoas que correm atrás de riqueza. Jade, se você fosse o demônio e quisesse manter um jovem visionário na corrida dos ratos, o que você faria? Se eu fosse o demônio e quisesse manter um jovem visionário preso na corrida dos ratos, eu faria o seguinte. Primeiro, eu o convenceria de que sucesso só vem através de longas horas de trabalho e que todo o resto é perda de tempo. Eu faria ele acreditar que suas paixões e sonhos são secundários e que ele deve se sacrificar agora para colher os frutos depois, o famoso depois eu vejo. Além disso, eu o manteria constantemente ocupado com tarefas triviais e urgentes, tirando toda a energia que ele poderia usar para investir em si mesmo. Eu incentivaria a procrastinação, fazendo com que ele se distraísse com redes sociais, séries ou qualquer coisa que o afastasse do que realmente importa. O objetivo seria manter ele sempre correndo, sem nunca alcançar a verdadeira liberdade e realização. Agora veja o que Jesus fala na parábola do rico insensato em Lucas 12, 16 a 21. Cuidado com a cobiça e a inveja, Thomas, porque o valor da vida de um homem tem pouco a ver com as coisas materiais que ele possui. Havia certa vez um homem rico e suas terras produziram uma colheita tão grande que ele disse a si mesmo: o que devo fazer? Eu não tenho espaço para todos esses frutos. Mas ele era tão apegado às suas posses que derrubou todos os celeiros e construiu outros maiores. Então ele disse a si mesmo: agora eu tenho o suficiente para muitos anos. Agora posso comer, beber e até me casar. Mas Deus disse a ele: seu tolo, esta noite sua vida na terra terminará. E as coisas que você ganhou na terra não valem nada para sua alma. O mesmo acontece com aqueles que só buscam tesouros na terra, mas são pobres nas coisas de Deus. Não busquem tesouros aqui na terra que podem ser devorados pela traça e pela ferrugem e ser levados pelos ladrões. Busquem tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem os podem corromper e onde ladrões não podem invadir nem roubar. Pessoal, precisamos parar de viver por riquezas e cobiças, pois o mundo /sistema /demônios querem te manter distraído numa falsa ilusão de liberdade financeira e riqueza. E essa ilusão hoje está ainda pior, pois sabem que a volta de Cristo está próxima e querem te manter distraído, disperso. Então você que planeja riquezas e prosperidades, principalmente a longo prazo, e isso está em primeiro lugar em sua vida, acima de Deus e seu reino, isso é uma ilusão na sua vida e é uma distração do mundo e se tornou o seu Senhor. Jesus está às portas e em vez de você pensar no reino, você pensa nas coisas desse mundo. Em vez de você pensar nas riquezas do céu, você pensa nas riquezas da terra. Em vez de você pensar no amor de Deus e a sua graça, você pensa no amor do mundo e seus prazeres. Você é aquilo que você pensa, Provérbios 23:7. E outra, você sendo rico, como seria a sua verdadeira essência? Dê poder ao homem e você descobrirá quem ele realmente é. Uns se tornam arrogantes, frios, distantes de Deus, fazendo as coisas pelos seus braços. E para quem é rico, se renuncie, nasça do Espírito Santo. Não deixe que as distrações e a corrida por mais riquezas te condenem para o inferno. Se humilhem diante de Deus e entregue toda a sua vida e seus caminhos para Ele, Yeshua HaMashiach. Pois o que adianta você ter
ter toda a riqueza do mundo, mas perder a sua alma? O que adianta você correr atrás de mais riquezas, mas perder a sua salvação, a vida eterna ao lado do Senhor soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores? Peça força ao Senhor para que você negue a si mesmo e se renuncie, pois o nosso Rei soberano capacita os que nele confiam. Falo isso porque é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nota, buraco de uma agulha era uma fenda que tinha na época de Jesus chamada agulha, e o corpo do camelo não passava. Essa palavra é para todos, seja você líder, ministro, pastor, teólogo, membro, médico, advogado, juiz, rico, empresário, influencer, músico, político, etc. Todos e qualquer pessoa, se não nascer de novo, não poderá ver o reino dos céus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E em João 3,5 ainda diz: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus é a fonte de águas vivas. Você que quer viver pelo Espírito, negue-se a si mesmo e viva pelo Espírito Santo. Não existe um evangelho sem renúncia. Deixa Deus conduzir a sua vida. Ah, mas como? Eu não ouço a voz de Deus. Porque você não quer. A Bíblia é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Quando lemos e refletimos nela, o Espírito Santo fala através de nós. E outra, nascer da água também é batismo nas águas. Então você que não batizou, procure batizar urgentemente. Lembra do que eu te falei no início do vídeo? Então, quem não batizou não poderá ver o reino dos céus. Faça isso o mais rápido possível, pois estamos nos últimos dias e Jesus pode voltar a qualquer momento. E o batismo nas águas no mundo espiritual é você confessar para Deus que você é remido pelo sangue do Cordeiro. Nesse ato você está nascendo de novo, morrendo para o mundo, a carne, e vivendo para o Espírito, para Jesus Cristo. Ali você está nascendo do Espírito Santo. E pessoal, senti de pedir isso. Você que é de BH ou região próxima e quer ser batizado nas águas por mim, me chama no Instagram, meu perfil vai estar aqui embaixo. Irei batizar no Rio, que é a forma certa de batizar alguém. Continuando, você que corre atrás de riquezas, confia na sua vida em pessoas, olha o que o Senhor diz a você em Jeremias 17,5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, você que entrega a sua vida e suas esperanças a um homem, a uma pessoa que promete, por exemplo, liberdade e riqueza, confia mais a sua vida em gente assim do que em Deus, está se amaldiçoando e confiando na sua própria carne e nos seus próprios braços e afastando o Senhor da sua vida. Eu falo isso por experiência própria. Os que confiam e entregam as suas esperanças em Deus, o Senhor diz em Jeremias 17,7: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você é bendito. Vocês não perecerão e não fadigarão no dia mau, e serão como árvores que dão frutos e as suas folhas ficarão verdes. Você crê nisso? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Deus o Filho e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Amém.